Boa noite, meu nome é Fernanda Albuquerque, eu sou doutoranda em Relações Internacionais pelo Santiago Dantas e desejo a vocês boas-vindas a mais uma edição do Terra em Transe, o programa organizado pelo Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais da PUC São Paulo, o GES, em parceria com a TV PUC. Antes de começarmos, gostaríamos de convidá-los a seguir o GES nas redes sociais, @GESPUC, no Instagram, Twitter e Facebook. Hoje nós falaremos sobre as perspectivas da cúpula dos BRICS. Essa semana, entre os dias 22 e 24 de agosto, acontecerá a 15ª Cúpula de BRICS, em Joanesburgo, capital sul-africana. O encontro contará com a presença dos líderes de todos os países membros, exceto o presidente russo Vladimir Putin, que participará por teleconferência em razão do mandato de prisão por crimes de guerra emitido pelo Tribunal Penal Internacional em março deste ano. Apesar de ter decidido não comparecer ao evento, a África do Sul concedeu imunidade diplomática a todos os funcionários presentes à cúpula, o que daria a oportunidade de Putin ir ao país. Dentre os principais temas a serem tratados na reunião está o conflito russo-ucraniano, a adoção de uma moeda única como base para transações econômicas entre os membros do BRICS e a expansão do bloco. China e Rússia pressionam os demais integrantes do bloco a acelerar o processo de adesão de outros países candidatos. Até o momento, 22 estados manifestaram oficialmente interesse em aderir ao bloco, dentre eles Arábia Saudita, Belarus, Cuba, Irã, Venezuela e Vietnã. A ampliação do BRICS é discutida há anos, mas recentemente tem sido impulsionada pela disputa geopolítica cada vez mais acirrada entre China e Estados Unidos e pela retração ocidental nas relações com a Rússia por causa da invasão da Ucrânia. Os chineses pretendem usar o bloco expandido como plataforma para projetar sua influência no mundo e como alternativa às organizações mundiais que consideram dominadas pelo Ocidente, como a ONU e o FMI. E a Rússia, por sua vez, aposta na tentativa de ampliar o número de parceiros em qualquer parte do mundo. Para conversar sobre esse assunto, o Terra em Transe de hoje convidou o professor da PUC São Paulo, Augusto Leal Rinaldi, doutor em Ciência Política pela USP e especialista em BRICS. Boa noite, professor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Fernanda. Eu que agradeço o convite para estar aqui nesse programa super interessante que eu venho acompanhando há algum tempo. Então, professor, para começarmos, gostaria de te perguntar quais os principais temas a serem tratados na cúpula, além da expansão do bloco. O que mais você acrescentaria? Olha, você destacou muito bem na sua introdução os principais temas que vão ser tratados ao longo desses dias, né? 22 a 24. A expansão do arranjo é o tema central, mas também alguns outros temas que eu acho que são relevantes vão ser colocados ali na agenda de discussão. O primeiro deles tem a ver com o próprio encaminhamento da guerra da Ucrânia, né? Então, um dos membros do BRICS está diretamente envolvido nesse conflito, que é o caso da Rússia. Então, eu acho que pode ser uma oportunidade para que os países membros se reúnam, conversem e, eventualmente, encaminhem algum tipo de proposta, alguma conversa mais direcionada no sentido de pensar uma solução para a guerra. Claro que seria muita expectativa depositada sobre o BRICS de que eles vão apresentar, de fato, uma proposta de paz. Eu acho que não é isso que está em jogo. No entanto, eu acredito que conversas no sentido de pensar formas de encaminhar algum tipo de negociação envolvendo a Rússia e a Ucrânia pode ser esperada dessa próxima cúpula. Eu destacaria também algo que você mencionou na introdução, que é as discussões a respeito do uso de moedas nacionais ou locais nas transações comerciais bilaterais. Existe uma discussão já há algum tempo a respeito dessa tentativa de os países do BRICS cada vez mais depender menos do dólar nas suas transações comerciais bilaterais. Então, esse é um tema fundamental do ponto de vista da economia internacional, e os países do BRICS estão bastante interessados e têm alinhado cada vez mais nas suas políticas comerciais o uso das moedas locais. Inclusive, já há alguma discussão há algum tempo, que foi proposta inclusive pela Rússia, a respeito da adoção de uma espécie de moeda única para as transações comerciais, né, chamado 5R, em razão
das moedas de cada um dos membros do BRICS começar com R, né? Então, esse é um outro tema que eu acho que pode estar bem colocado ali na agenda de discussões. E o último tema, que é um tema que atravessa praticamente todas as 15, na verdade as 14, né, cúpulas anteriores, que é a reforma das instituições internacionais multilaterais, que esse é o ponto comum, que deu origem ao BRICS e que acaba se tornando uma espécie de argamassa, né, que mantém esses 5 membros até hoje juntos num arranjo, que é, então, demandar reformas do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, é claro que ao longo do tempo, são 15 anos, né, de lá para cá, desde a criação do BRICS até hoje, claro que você tem um monte de mudanças na ordem internacional, na conjuntura internacional, vai demandando certo posicionamento dos países, né, a respeito dessas temáticas. No entanto, um ponto que atravessa todas essas discussões é o que acabou os unindo inicialmente, que é a demanda por reforma das instituições. Então, isso eu acho que vai continuar sendo parte importante ali da agenda de discussões. Entendi, professor. Dentre os países que manifestaram interesse em entrar no bloco, quais você considera terem mais chances de serem aceitos e quais você acha que não serão aceitos de forma alguma? Então, esse ponto é importante, assim, porque há uma discussão, né, na verdade há uma divisão entre os membros do BRICS a respeito dessa possibilidade de expandir o bloco de modo a incluir novos membros, né? Então, de um lado, a gente tem a Rússia e a China adotando uma posição pró-expansão, e do outro a gente tem a Índia, o Brasil, adotando um posicionamento um pouco mais reticente, um pouco mais cético em relação a essa expansão. Nos últimos dias, a gente vem acompanhando a imprensa, as declarações de diplomatas, de embaixadores, de estudiosos, de que a Índia e o Brasil estão caminhando cada vez mais no sentido de aceitar, discutir com maior clareza a adoção de critérios para incluir novos membros. Então, assim, como não há ainda critérios definidos a respeito de quem que pode entrar e quem que não pode entrar, eu diria que todos os candidatos, em tese, têm chance de entrar, né? Agora, podendo elaborar um pouquinho mais sobre isso, eu acredito que os países do Golfo Pérsico, e aí eu destacaria particularmente a Arábia Saudita, talvez os Emirados Árabes Unidos também, a Argentina e algum país africano, difícil dizer qual, né? Talvez o Egito, mas eu acho que são essas categorias de países que estão à frente dos demais, né? Então, os países do Golfo Pérsico, a Argentina, na América do Sul, e algum país africano. Por que eu acho que esses têm mais chance de serem aceitos no BRICS? Por razões geográficas, então, incluir um país africano, mais um país africano seria importante, e um país do Oriente Médio, que eu acho que também, né, por razões geográficas e geopolíticas, seria fundamental. Razões econômicas, sem dúvida nenhuma, a gente está falando de grandes economias. A Argentina está passando por um período de turbulência econômica e financeira, mas a gente não pode esquecer que a Argentina está entre os 20 maiores economias. O Egito é um país muito importante no contexto africano, para não mencionar os do Golfo Pérsico, né, que são as monarquias muito ricas, né, com muito dinheiro para investir, e com um interesse muito grande em participar do BRICS. Então, eu acredito que esses estejam, vamos dizer assim, à frente dos demais candidatos para ingressar. Mas isso só vai ficar claro mesmo, né, nessa corrida, vamos dizer assim, a partir do momento em que o BRICS deixar mais claro quais seriam os objetivos, né, os critérios, né, para a entrada de novos países. Os que têm menos chances são, talvez, vamos dizer assim, é difícil dizer, tá? Mas os menos relevantes do ponto de vista geopolítico e econômico, né? Os países menores, vamos dizer assim, não que eles não sejam importantes, mas comparado a esses que eu mencionei, eu acredito que seria mais interessante para o BRICS incluir esses do que os demais. Mas, assim, eu acho que vai ficar mais evidente isso ao longo dos próximos passos que o BRICS vai adotar para discutir essa questão em particular.
Fernanda, você está muda, eu acho. Desculpa. Aproveitando sua resposta, professor, quais os critérios que têm sido colocados até agora para a nova entrada de membros? Então, como que, no caso, né, como eu mencionei, o Brasil e a Índia, que são os países que estão um pouco mais preocupados a respeito de quem pode entrar ou quem deve entrar no BRICS, são eles que têm apresentado propostas mais claras a respeito de definição de critérios, né? O que tem saído na imprensa e naqueles estudiosos do BRICS, né? Que Brasil e a Índia estão adotando um critério de que os países que vão entrar no BRICS, eles têm que vocalizar uma retórica reformista da ordem internacional liberal, ou seja, são países que vão participar do BRICS num arranjo que, na sua essência, contesta, assim, não contesta a ordem internacional, mas não no sentido de defender a subversão completa, uma transformação da ordem internacional. Contesta a ordem vigente, mas aponta para reformas, sobretudo de instituições internacionais e de normas internacionais que, de um modo ou de outro, atendem a interesses de potências ocidentais. Então, esse é um critério, né, vocalizar essa retórica reformista da ordem. Também um critério seria países que demandem mudanças na governança global, no sentido de tornar as relações internacionais mais democráticas, e democráticas no sentido de abrir espaço para a participação de países em desenvolvimento para ocupar cargos chaves nas instituições internacionais multilaterais, né, particularmente no Fundo Monetário, no Banco Mundial e na própria ONU, né, no Conselho de Segurança das Nações Unidas. São instituições centrais de governança que são ocupadas tradicionalmente por países desenvolvidos, europeus ou americanos. Então, esses países que poderiam entrar no BRICS, eles teriam que fazer coro, né, vamos dizer assim, a essa histórica demanda que o BRICS vem fazendo por democratizar as RI. Acho que um outro ponto também importante em termos de critério países que vão... os países têm que denunciar os abusos cometidos pelas potências ocidentais no uso das normas e das instituições para favorecer os seus interesses. E, por fim, países que defendam o multilateralismo, defendam o princípio de multipolaridade nas relações internacionais. Então, veja que são todos esses critérios que eu estou apontando, que a gente consegue identificar, né, na literatura especializada e na conversa com especialistas e até diplomatas, né, são critérios em termos de princípios, critérios mais principistas mesmo, né? Não no sentido geográfico, tem que ser um africano, um sul-americano e um asiático. São critérios mais de princípios, ao invés de critérios mais objetivos, né? Então, mas vamos ver, talvez nessa cúpula que esteja acontecendo agora, isso fique mais claro em alguma declaração que eles possam dar, sabe, na declaração final, fazer algum apontamento mais claro para nós, estudiosos, poder fazer uma nova avaliação a respeito desse tema. Certo, professor. Agora, especificamente mais sobre a Rússia. Qual tem sido a importância do BRICS para a Rússia nesse momento que ela está envolvida em uma guerra e sofrendo sanções ocidentais? Olha, eu acho que é fundamental, né? O BRICS tem sido um ator fundamental para os russos em duas principais dimensões, Fernanda. Eu acho que, do ponto de vista político, a Rússia ser membro do BRICS e usar o BRICS como uma plataforma de negociação, uma plataforma de interação diplomática, demonstra que a Rússia não está isolada, tá, como querem transparecer, sobretudo, a mídia ocidental, né? Então, a Rússia está sob sanções econômicas, sanções políticas no Ocidente. No entanto, no mundo não ocidental, que é boa parte da comunidade internacional, a Rússia continua tendo um diálogo, continua tendo um trânsito e uma circulação política, diplomática e econômica. Então, acho que o BRICS ele serve como um espaço central, um espaço seguro, né, central para os russos circularem, estarem sempre em diálogo com lideranças assim cruciais nas relações internacionais contemporâneas. Eu estou me referindo particularmente ao Narendra Modi, ao Xi Jinping, ao próprio Lula, né? Ou seja,
Eu acho que, politicamente, o BRICS, ele é um porto seguro para a Rússia para demonstrar o seu não isolamento na frente à comunidade internacional, e é um espaço em que os russos têm uma confiança de que eles não vão ser atacados publicamente, né, por conta das suas ações militares, e mais importante do que isso eles podem encontrar no BRICS um espaço para eles alinharem posicionamentos com grandes potências como a China e a Índia, para eventualmente apresentar uma proposta de paz que seja, que tenha um suporte nesses grandes países, né? Então, ou seja, na hora de negociar os acordos de paz, algum encaminhamento para conversas com a Ucrânia, a Rússia não vai fazer uma proposta dizendo, olha, essa é uma proposta unilateral. É uma proposta que pode ter sido discutida, negociada, ajustada com o suporte de Pequim, com o suporte de Nova Delhi, Brasília, o que é bastante coisa, certo? Não é simples. Então, politicamente, muito importante. E economicamente, fundamental, né? A China aumentou bastante as compras de gás, de petróleo. Na verdade, o principal parceiro comercial da Rússia, de longe, são os chineses, mas os indianos, né, são os que mais compraram gás e petróleo russo, substituindo as compras europeias que estão atualmente foram cortadas por conta das sanções, né? Mas não só isso, tá? A China aumentou muito o investimento na infraestrutura russa, nesse setor de gás e de petróleo. A China tem exportado componentes eletrônicos para a Rússia, porque a Rússia está com muita dificuldade de acessar esses componentes eletrônicos, que são utilizados para a fabricação não só de armas, né, mas fabricação de outros componentes, computador, celular, esse tipo de coisa. Então, por conta das sanções, quem tem abastecido os russos nesse sentido são os chineses. Então, não é só no setor de energia, né, mas em setores chaves da economia, né, atual. Além de que a China também tem facilitado o intercâmbio comercial entre eles em moeda nacional, o que também, em parte, explica o rublo, né, que é a moeda nacional russa, não ter sido desvalorizada de modo significativo por conta das sanções. Pelo contrário, o rublo, inclusive, tem alguns momentos da guerra que se valorizou em relação ao dólar. E isso está relacionado às relações comerciais com o BRICS. O Brasil continuou comprando fertilizante, mas eu não vi muito esforço de ajudar economicamente a Rússia, né? O Brasil praticamente continuou comprando o que comprava antes, tentou negociar, né, melhores condições para comprar os fertilizantes, mas eu não vi nenhuma iniciativa mais proativa, vamos dizer assim, do Brasil para ajudar economicamente os russos, assim como os sul-africanos. Continuaram comprando alimento russo, as relações comerciais continuaram do jeito que estavam, mas a Rússia tem feito um esforço que a gente viu algum tempo atrás, alguns meses, né, de facilitar a exportação de grãos para vários países africanos, né, que tem sofrido mais com esse aumento significativo do preço, né, dos alimentos por conta da questão lá da exportação via o Mar Negro, né, se eu não me engano, de navios russos. Então, política e economicamente, o BRICS tem sido fundamental para os russos. Obrigada, professor. Por causa das divergências que tendem a dificultar uma entrada imediata de novos membros, você acredita que será criada uma espécie de subgrupo dentro do BRICS? Eu me refiro a como os países associados do Mercosul, os membros rotativos do Conselho de Segurança, alguma espécie de subgrupo dentro do BRICS. Então, né, e essa é uma possibilidade, sim. Isso já vem acontecendo há algum tempo. Desde que a China, se eu não me engano, tá, foi a China quem inaugurou um processo de convidar países da região para participarem às margens dos encontros nacionais do BRICS, né? Desculpa, os encontros anuais do BRICS. Então, toda vez, né, como nós sabemos, os encontros são rotativos, cada hora é num país, e aí a China meio que inaugurou isso, convidando vários países da região como observadores. Olha, venha participar, venha observar, venha eventualmente, né, estreitar laços conosco. E desde então isso tem sido uma prática recorrente. E nessa prática, tem sido formado, vamos dizer assim, esses
subgrupos, né? Ou vamos chamar de países associados ao BRICS. Não é bem, eu acho que essa categoria, eu não sei se entra nisso, mas eu acho que isso vem cada vez mais acontecendo nos encontros e vem se ampliando, inclusive, o convite para a participação de países, e agora os convites não se resumem mais apenas a países da região. Então, antes eram convidados países asiáticos, quando sediado pela China, sediado pelo Brasil, países da América Latina. Hoje, inclusive, na cúpula do BRICS na África, certo? No continente africano, você tem países como Cuba querendo participar, né? Então, eu acho que essa formação desse subgrupo já vem acontecendo há algum tempo, mas o que cabe a nós, assim, se perguntar, né? De que modo que a formação desses subgrupos, de fato, cria um estreitamento de relacionamento político, diplomático entre esses países do subgrupo e o BRICS. Essa é a primeira questão que a gente, né, os estudiosos precisam estudar. E segundo em que medida essa participação, né, facilitaria a entrada desses países numa eventual expansão do bloco. Eu acho que a declaração final em Joanesburgo, né, deve sair alguma indicação a respeito desses critérios, né, para ampliação do arranjo, e aí vai ficar mais claro, sim, se a formação desses subgrupos, de fato, são formados pensando estrategicamente em convidar alguns países para participar, para justamente facilitar, né, a entrada deles numa eventual expansão e ampliação do arranjo. Acho que essas são questões que a gente precisa ficar atento. Certo, professor. A última pergunta que eu tenho para te fazer é como o Brasil se comportou no BRICS durante o governo Bolsonaro? Houve uma retração da participação brasileira? E agora, nesse atual governo Lula, já tem planos anunciados para o bloco? Olha, comparando, né, a política externa do Bolsonaro e a política externa do Lula em relação ao BRICS especificamente, a principal diferença entre eles tem a ver com o interesse e o uso do BRICS para fins políticos estratégicos, vamos chamar assim. O Bolsonaro, por mais que ele tenha adotado uma política externa bastante errática, eu acho que ele não conseguiu ignorar a importância do BRICS. Eu acho que do ponto de vista dele, a visão de mundo dele, e particularmente dos seus dois ministros das relações exteriores, se fosse uma opção para esses atores, eles não teriam participado do BRICS e tampouco teriam dado a mínima importância para o BRICS, por uma questão de visão de mundo e de interesses que esse grupo teve quando teve a presidência. Mas por conta da importância da China, a importância econômica da China, e também, enfim, por conta da importância do BRICS como um arranjo, Bolsonaro não conseguiu ignorar, ele participou de todos os encontros anuais, claro que a maior parte foi remoto por conta da pandemia, mas o Brasil adotou uma postura de baixíssimo perfil, né, por conta dessa não identificação de visão de mundo do grupo, né, do Bolsonaro, do ministro, do seu filho também, que foi muito atuante na formulação da política externa brasileira durante o seu mandato, e porque também era o Bolsonaro em si, né, vamos pensar em termos de diplomacia presidencial, era muito pouco afeito a questões internacionais. Então, mas ele participou de declarações muito protocolares e baixo perfil. O Lula, por outro lado, e aí sim, o Lula muito mais afeito às questões internacionais, a usar, né, vamos dizer assim, das instituições, dos arranjos como palco para vocalizar demandas históricas associadas à política externa brasileira, como reforma das instituições, combate a mudanças climáticas, combate à pobreza, que esse sim é um tema central, né, do governo Lula em particular, encaminhamento de solução para a guerra, tal. Então o Lula, ele vê no BRICS um espaço privilegiado por meio do qual ele vocaliza para a comunidade internacional pautas tradicionais da política externa brasileira de modo geral e da política externa do governo Lula em específico. Eu acho que o Lula aposta mais no BRICS porque ele vê como que é importante você estar em interlocução direta, né, com
Pequim, com Moscou, Nova Delhi, Pretória. Então, assim, a diferença é significativa de postura e de compreensão da importância que o BRICS tem para os interesses de política externa do Brasil. Então, acho que eu viria dessa forma a diferença entre esses dois governos. Professor Augusto, como você vê o potencial do BRICS alcançar uma moeda comum e qual o impacto dessa moeda no domínio do dólar? Então, né, essa é uma discussão importante também que vem sendo feita há algum tempo, e eu não tenho muita certeza se o BRICS está realmente interessado em implementar uma sua própria moeda, né, uma moeda comum. Eu acho que ao invés disso, os países têm preferido usar suas moedas locais, né, nas transações comerciais bilaterais. Então, que tipo de impacto que isso pode ter para o dólar, né, o domínio, a hegemonia do dólar? Eu acho que no longo prazo, cada vez mais você utilizando moedas locais ou nacionais nas transações bilaterais, você está considerando países que têm muito comércio, como a China, como a Índia e até o Brasil. Na medida em que eles vão contornando o uso do dólar, isso acho que tem dois efeitos. O primeiro deles é que a moeda nacional de cada um deles, utilizada nas transações, tende a se fortalecer, o que torna uma alternativa ao dólar nas transações comerciais de outros países, ou seja, as moedas locais começam a fazer parte da cesta de moedas internacionais que os países podem fazer uso nas suas transações comerciais. Não só depender apenas do dólar ou do euro e da libra esterlina. O segundo efeito que eu acho que isso pode ter, que é muito importante também, tem a ver que quanto mais você usa moedas nacionais nas transações, menos vulnerável os países ficam a mudanças na política monetária norte-americana. Como o dólar é muito utilizado, mudanças em Washington, ou seja, mudanças domésticas nos Estados Unidos, afetam, né, a cotação internacional do dólar e, consequentemente, afeta as transações comerciais entre os países. Nesse sentido, eu acho que não é bem adotar uma moeda comum, mas é utilizar suas moedas locais para fortalecer, de um lado, as suas próprias moedas e, de outra, torná-los menos vulneráveis às mudanças na política monetária norte-americana. Professor Augusto, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O Terra em Trânsito de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos imensamente a presença do professor nessa conversa tão importante sobre a cúpula dos BRICS. Convidamos novamente a todos a nos seguirem nas redes sociais, @GSPUC, no Twitter, Instagram e Facebook. Boa noite a todos e até semana que vem.